Bom dia, sejam bem-vindos a mais esta aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e nós estamos estudando esta revista aqui, Gênesis, o livro dos começos. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 9, que tem o título de Encontro Marcado, ok? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, ok? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Obrigado por ter cuidado de nós. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova cada dia, Pai. Obrigado porque estamos bem, vivos, com saúde, Pai. Somos gratos a Ti por isso, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelas Tuas promessas que se cumprem em nossas vidas, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue conosco, Pai. Continue cuidando de cada um aqui presente, Pai. Abençoe cada família aqui representada, cada um que está assistindo, Pai, esta aula, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que tudo que provém aqui, Pai, nesse dia, Pai, venha de Ti, Pai, e não de mim. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Pessoal, então, nós vamos falar da lição número 9. A professora Fernanda já, na lição número 8, iniciou, para vocês aí a história que nós estamos vendo agora, que é a história de Jacó e Esaú, Nós começamos a falar algumas aulas atrás sobre a vida de Abraão, depois de Isaac, e agora nós estamos falando da vida de Jacó, mais especificamente, que é o filho da promessa. E como a gente viu na aula passada com a Fernanda, Jacó, ele tinha uma vida de enganador, Ele tentou aí, na verdade, ele roubou aí os direitos de filho mais velho do irmão Esaú, por conta de um prato de comida, Fernanda falou sobre isso com vocês. No final ele tentou roubar todo o patrimônio, da família. Ele roubou a bênção do pai, ele se passou por Esaú, Rebeca, a mãe dele, que deu a ideia. E Isaac, o pai, foi lá, abençoou Jacó no lugar de Esaú. E isso foi um golpe mal sucedido, porque isso gerou uma ira no irmão de Jacó, uma ira em Esaú. Esaú, então, prometeu que iria matar o seu irmão Jacó. Então, depois desse golpe aí mal sucedido, por assim dizer, Jacó se viu obrigado a fugir do irmão e ir para a casa do seu tio Labão, Eu vou ler o texto bíblico de hoje que fala sobre isso, uma parte, dessa história, e depois a gente continua falando um pouquinho mais sobre essa parte da história aí de Jacó. O texto bíblico, pessoal, está lá em Gênesis, capítulo 28, versos 10 a 22. Eu vou fazer a leitura, se você puder me acompanhar, tá bom? Vamos lá. Gênesis, capítulo 28, versos de 10 a 22. O título é O Sonho de Jacó em Betel. Vamos lá. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Isso aqui é no contexto que eu já falei, que Jacó estava aí fugindo do irmão Esaú, que havia prometido que iria matá-lo, e estava indo em direção aí à casa do seu tio Labão. Então, nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada.
No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste a oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível esse lugar! Não é outro, senão a casa de Deus, e é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Amém. Amém, pessoal. Olha só, então Jacó estava ali fugindo, né, do irmão e teve esse sonho. Jacó, ele nesse momento, né, através dos versículos que a gente leu, ele faz um pacto de confiança com Deus. Mas, infelizmente, logo em seguida ele já quebra esse pacto. Ele vai lá na casa, chega na casa do tio e já começa a enganar o tio, ficando ali com os filhotes dos animais de melhor qualidade, do rebanho ali que ele ajudava o seu tio Labão a cuidar. Isso aí está lá em Gênesis 30, versos 41 a 42. Olha só, fazendo a leitura, sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. Então, infelizmente, Jacó fez ali um compromisso com Deus, fez um pacto, né? Colocou suas condições para Deus, né? E só que ele não fez a parte dele. Ele já em seguida ele já chegou na casa do tio e já começou a enganar o tio, né? E a gente sabe dos desdobramentos disso para depois, né? Que o seu tio também o engana, né? Prometeu a filha dele que Jacó queria se casar, mas depois não cumpriu o prometido, né? Então, assim, Jacó, com essa vida dele de enganador, ele também era enganado, ele também sofria com isso, mas ele não entendia ainda, né? Apesar de ter feito ali um compromisso de Deus por conta daquele sonho, Jacó ainda não entendia o que estava acontecendo, né? Qual o posicionamento que ele deveria tomar naquele momento. E com certeza, pessoal, aquele momento ali para Jacó, quando ele estava fugindo, né, do irmão, devia ser um dos piores momentos da vida dele, né? Ele estava fugindo, ele vivia no conforto da casa do pai, de Isaque, tinha do bom e do melhor, né? E ele se viu ali obrigado a fugir sem praticamente nada. Até no verso aí 11 fala que ele deitou, ele encontrou uma pedra e dormiu com a cabeça na pedra. Quer dizer, ele estava numa situação muito ruim, né?
Ele não tinha mais aqueles privilégios que ele tinha na casa do pai. E, né, pessoal, quando a gente está cercado de bens, riquezas, quando a gente está bem, quando a gente tem o que oferecer a esse mundo, é impressionante como as pessoas se achegam até nós, né? Quer dizer, a gente está sempre cercado de pessoas, as pessoas se interessam, né? Na grande maioria. E basta a gente passar por uma dificuldade, um sofrimento, que a gente vê como que as pessoas se afastam, né, de nós. E é nesse momento que Deus chega a Jacó através do sonho. É no momento que Jacó estava ali num momento difícil. E Deus se apresenta chamando para uma vida de relacionamento com Ele, né? Da mesma forma, Deus faz conosco. Quando a gente está naqueles momentos mais difíceis, é onde Deus mais se apresenta, ou é onde mais a gente consegue enxergar a Deus, né? Porque a gente mais depende dele. Porque ninguém mais, ou poucas pessoas, ou quase ninguém, estão dispostas ali a nos ajudar, não é verdade? Então, naquele momento ali, Deus se apresentou para Jacó, e nesses momentos é que Deus mais se apresenta para nós, né? E por meio daquele sonho, Deus se apresentou a Jacó, fazendo que... Para que Deus se apresentou daquela forma, né? Primeiramente, Deus queria mostrar para Jacó que ele estava com Jacó, Deus estava com Jacó, né? Através daquele sonho, né? Deus queria mostrar o cuidado que tinha com ele, né? Através daquele sonho que havia uma escada, né? Que levava até os céus, e que nessas escadas anjos subiam e desciam. É uma representação que Deus queria demonstrar para Jacó que Deus estava com ele, né? Lá em Hebreus, por exemplo, capítulo 1, versos 13 a 14, olha só o que Deus fala. Hebreus 1, versos 13 a 14. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos. Ele quem? Deus. Aqui o texto bíblico está falando de Deus. E Deus, né, a gente pode substituir, nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então Deus estava mostrando ali que os anjos, né, do Senhor, né, os anjos de Deus atuam a nosso favor. E era isso que Deus queria demonstrar para Jacó. E assim dizer para Jacó: Jacó, você não precisa se utilizar de meios fraudulentos para vencer na vida, mas você apenas precisa obedecer a Deus. Deus queria dizer isso para ele, né? E assim Deus supriria todas as necessidades dele através desse compromisso, né? E Deus chama Jacó também para esse compromisso através do sonho, né, pessoal? Uma coisa é a gente conhecer a Deus, né? E outra coisa é a gente ter intimidade com Ele. Uma coisa é a gente ser convencido, né? E outra coisa é a gente ser convertido, né? Verdadeiramente, a partir daí ter intimidade com Deus, né? Na Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão e que Jesus ele desejava estabelecer um relacionamento de amizade com seus discípulos, né? E nos pedidos de Jacó que ele faz, né, no final do capítulo, o Jacó faz 4 pedidos, né, para firmar esse compromisso. Aliás, faz 3 pedidos. Então, olha só, no verso 20. Então Jacó fez o seguinte voto. Primeiro, se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, Jacó pede proteção a Deus. Então, Jacó está pedindo isso para Deus, proteção.
Se Deus me providenciar alimento e roupa, ou seja, se Deus cuidar dele nesse sentido, com roupas e com alimentos, né? Se Deus der o sustento para ele necessário. Se ele voltar são e salvo para a casa do seu pai, quer dizer, pede para Deus proteção, paz, proteção, para ele voltar para a casa do pai. Então o Senhor certamente será o meu Deus. Ou seja, Jacó, nesse compromisso, Jacó faz 3 pedidos, e se Deus cumprisse os três pedidos, então Deus seria o Deus de Jacó. É isso que Jacó diz, né? E esse último o compromisso que ele pede, né? Através dos pedidos, aliás, essa promessa que Jacó faz de que Deus seria o Deus dele, isso aí está vinculado diretamente com a intimidade que temos que ter com Deus, né? Uma coisa é dizer que Deus é Deus do avô Abraão e Deus é Deus do pai Isaac, como diz aqui no verso 13, né? No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaac. Uma coisa é ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, né? Aqui Jacó diz: o Senhor passará a ser o meu Deus. Quer dizer, é intimidade, né? Jacó ouvia falar de Deus desde criança, mas nunca Deus foi o Deus dele. Sempre foi o Deus do seu avô Abraão ou do seu pai Isaac. E a partir daqui ele faz esse compromisso, né? De intimidade, né? E a gente pode dizer que a amizade verdadeira, né? Que Deus deseja, né? Chamava Abraão de amigo, Jesus também desejava ser amigo dos discípulos. Esse compromisso de amizade, de intimidade, ele requer direitos e deveres para ambos os lados, não é verdade, pessoal? Não adianta a gente só pedir as coisas para Deus, né? Muitas pessoas já chegam a Deus com pedidos, vários pedidos, necessidades, e fazem igual Jacó, né? Se o Senhor fizer isso, eu virarei seu servo, eu te seguirei, né? Mas não é bem assim, né, pessoal? O compromisso é uma via de mão dupla, amizade, intimidade. E o que Deus espera de nós, né? O que Deus espera de nós? Ou a gente acha que só a gente deve pedir para Deus as coisas e tá tudo bem, e seguir com a nossa vida do jeito que a gente é, e não ter mudança na nossa vida, e a gente não ter uma atitude que reflete o amor que a gente tem por Deus, né? Não é assim que funciona, né? Jacó, ele pediu ali para Deus e em seguida já começou a errar de novo, já começou a enganar o tio dele Labão, né? Que compromisso que é esse, né? E Jacó ainda diz ali, fala: ó Deus, se o Senhor for o meu Deus, se o Senhor cumprir, ele levantaria ali no lugar que ele fez ali de memorial, com a pedra, com óleo, e ali ele entregaria, né? Jacó entregaria a Deus a 10ª parte de tudo que Deus desse a ele. Ele se compromete a ser um dizimista ali, que também é um reflexo, né? Um termômetro da nossa vida com Deus, né? A gente sendo fiel nos dízimos, que é um mandamento de Deus e que a igreja precisa, isso representa a nossa fé, a nossa atitude ali de também ter um compromisso com Deus, de fazer através de uma ação, assumir através de uma ação esse compromisso com Deus. Então o dízimo é um dos exemplos do que a gente tem que fazer para mostrar para Deus também que a gente
tem um compromisso com Ele, não é? A gente não tem só direitos, né? Direitos de salvação, direito de ter uma vida próspera, abençoada. Não, a gente também tem deveres com Deus, né? E esses deveres são de ser um bom filho para os nossos pais, uma boa pessoa, sermos humildes, caridosos, pensarmos no próximo, amarmos o próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Temos aí os mandamentos, né, de Deus, que é o que Ele deseja de nós, né? E sempre demonstrar através da nossa vida, né, para Deus, esse amor que nós temos por Ele, né, que é uma consequência, né? Quando somos verdadeiramente convertidos, né, não somente convencidos da existência de Deus, a gente tem uma mudança na nossa vida, né? E essa mudança, ela gera frutos, né? O Espírito Santo começa a dar fruto em nós, a mansidão, a paz, o domínio próprio, a fidelidade, né? E nós temos que demonstrar então para Deus também que nós temos esse compromisso com Ele. E esses momentos de reflexão, como foi o de Jacó, né, nessa viagem, e Deus ali trabalhando nele, como se fosse um diamante bruto, lapidando a vida dele, até que no fim, isso a gente vai ver nas próximas lições, né, o que vai acontecer. A gente vai continuar a história de Jacó. Da mesma forma que Deus trabalhou em Jacó, né, Deus também trabalha em nós, né, que também nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, temos falhas, temos problemas, né? E como se diz, né? Como que muitas vezes a gente enxerga o problema do outro, né? Como que a gente quer tirar o cisco do olho do outro se a gente tem uma trave no meio do nosso olho, né? Quer dizer, muito maiores são os nossos problemas, né? E Deus trabalha em nós. E é Deus que trabalha, lapida. Mas você tem que permitir isso através de um compromisso com Deus, firmado, né? Você tem que dar o primeiro passo. E é uma decisão. É a decisão de buscar a Deus, de ler a Bíblia todos os dias, de orar, né? Essas coisas não são... a vida com Deus não é algo passivo, né? A gente tem que buscar a Deus. Deus está ali, né? Basta a gente buscar. Muita gente fala, mas cadê Deus? Que não, né? Deus, ele está ali, mas você buscou a Deus? Você procurou a Deus? Não é? Então, nós temos que ter essa atitude, né, de buscar a Deus e assumir esse compromisso e demonstrar esse compromisso através de atitudes. Ok, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E Deus abençoe vocês, boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.